Boa tarde. Olá, boa tarde. Polícia Militar continua no residencial Nova Terra para garantir a reintegração de posse e coibir a resistência dos invasores. Enquanto isso, moradores de um residencial da zona rural de São Luís sofrem com a falta de infraestrutura do local. Alunos de escolas públicas debatem sobre a redução da maioridade penal. E veja também, tarifa de energia elétrica ficará mais barata a partir de hoje no estado. O Repórter Maranhão está começando agora. Segue até domingo a operação de reintegração de posse do residencial Nova Terra em São José de Ribamar. Depois do início tenso, graças à resistência de alguns invasores, a segurança foi reforçada no local. De acordo com a decisão da Justiça Federal, as 4.250 casas construídas por meio do programa Minha Casa Minha Vida começaram a ser entregues aos sorteados, após serem invadidas por mais de 3.000 famílias. Seu Francisco, assim como os demais ocupantes do residencial Nova Terra, no município de São José de Ribamar, alega não ter aonde morar, mas a saída dele foi pacífica. Eu vou me embora porque minha mulher vai embora, todo mundo vai embora. Eu vou ficar o quê? Até 1º de setembro, a Polícia Federal, através da Operação Zodíaco, espera ter concluído a reintegração de posse dos imóveis. Participam também a Polícia Militar, bombeiros, funcionários da Caixa e os oficiais de justiça. A desocupação foi tensa. Os ocupantes entraram em confronto com a polícia atirando pedras. Os policiais militares revidaram com gás lacrimogêneo, balas de borracha e spray de pimenta. Em retaliação, alguns imóveis foram completamente destruídos. A polícia chega, bate, humilha e quando vai mostrar é a revolta do povo. Segundo a coordenação da operação, a reação da polícia era inevitável. Porém, muitos relatos são inverídicos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB estava presente, as secretarias de assistência social estavam presentes ao nosso trabalho e eles viram que não houve abuso. O que houve realmente foi um excesso das pessoas que estavam ocupando os imóveis, que começaram a jogar pedras, jogar paus na polícia e a polícia tem que dar a resposta. A resposta a gente não pode dar com arma de fogo. Infelizmente tem que se usar bomba de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. É o que foi feito. Uma das primeiras moradoras e contempladas observa de longe e lamenta a situação. Tem muita gente que precisa, né? Mas entre si tem outros também que tem que ver o lado dos contemplados, né? É uma coisa que a gente não sabe nem como falar. Porque tem contemplado que também não está dando a mínima para as casas. Enquanto os moradores do residencial Nova Terra tentam finalmente receber suas casas e os invasores não sabem para onde ir depois da desocupação, em outro ponto da Grande São Luís, o problema da falta de moradia e infraestrutura continua. Zona Rural de São Luís, residencial Nova Vida. A comunidade vai completar 3 anos de existência e ainda reivindica a infraestrutura mínima para garantir qualidade de vida aos moradores. Mais de 3.000 famílias ocuparam uma área de 150 hectares. A maioria das casas é de taipa, mas já existem algumas de alvenaria. As ruas são de chão batido e pissarra, coleta de lixo não existe, nem água encanada e rede de esgoto. Como o bairro não possui linha de ônibus, os moradores precisam caminhar mais de 1 quilômetro até o ponto mais próximo. Outro problema grave envolve o fornecimento de energia elétrica. Todas as instalações elétricas do bairro são clandestinas. Os postes foram instalados pelos próprios moradores, mas nem sempre o improviso dá certo. Esse poste aqui na frente, ele cedeu e só não veio ao chão porque encontrou esta cerca que está suportando a estrutura. Quem vive aqui reclama dos prejuízos. Geladeira, som, ventilador, queima todos, porque é gambiarra. A maior reivindicação aqui vem ser da energia e de um meio de mobilidade. A gente precisa de uma linha de ônibus que possa estar fazendo pelo menos a baldeação daqui do bairro até a integração de São Cristóvão. Durante a ocupação, foram reservados terrenos para a construção de escola,
posto de saúde e poços artesianos, mas por enquanto não se sabe quando esses benefícios irão chegar. A falta de segurança também preocupa os moradores do residencial. Eles vieram em busca de uma nova vida, mas encontraram velhos problemas. São quase 4 mil famílias vivendo de forma abaixo da linha da pobreza, sem água, sem energia, sem transporte, sem policiamento, sem escola e sem nada. Todo cidadão tem direito de tudo, né? De moradia, de educação, de infraestrutura, de polícia, de segurança, que ninguém tem nada aqui. Depois da apuração dessas denúncias, nossa produção procurou a Prefeitura de São Luís para saber se estão sendo tomadas providências para solucionar esses problemas. Mas até o fechamento desta edição, não recebemos nenhuma resposta. A partir de hoje, os consumidores residenciais do Maranhão terão redução nas tarifas de energia. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A redução na tarifa emitida pela Companhia Energética do Maranhão será de 5,77% para consumidores residenciais de baixa tensão. A média de redução para todo o estado será de 3,06%. A redução da tarifa é resultado de um processo de revisão periódica realizada pela ANEEL. E agora vamos conversar com Carlos Cardoso, que é o executivo de imprensa da SEMAR, para tratar sobre esse assunto. Boa tarde, Luiz Cardoso. Quando é que a população vai sentir realmente essa redução da tarifa? Boa tarde a todos. Decorrido o ciclo de tarifa, que em média é 30 dias, em meados de outubro as pessoas conseguem perceber efetivamente essa redução que representa quase 6%. Isso cobre, inclusive, a inflação. É importante que as pessoas percebam que, sobretudo para os consumidores residenciais, que representam 88% dos consumidores da SEMAR e que serão beneficiados com a redução dessa ordem, eles precisam manter o hábito de evitar situações de desperdício. Seguramente, com essa redução e o hábito de usar a energia de forma racional, irá garantir aí essa redução no orçamento doméstico também. Pode ser que haja novas diminuições, novas reduções? A ANEEL, que define tarifa de energia elétrica no Brasil, ela tem o critério. Anualmente, ela faz o processo de reajuste tarifário. Todos os anos, no aniversário do contrato de concessão da SEMAR, que é agosto, ela realiza esse processo, que normalmente faz o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras a partir do ajuste relacionado à inflação. Este processo, que foi divulgado ontem pela SEMAR, é a revisão. Ele acontece de 4 em 4 anos e leva em considerações diversos aspectos, dentre eles a eficiência operacional da distribuidora, o combate às perdas, que são o furto ou as gambiarras, e também a melhoria dos indicadores de qualidade, que é a duração com que fica sem energia e a frequência. Então a SEMAR fez o seu dever de casa, fez os investimentos adequados no estado do Maranhão, em novas subestações, melhoria das redes, e isso tudo foi levado em consideração pela ANEEL. Daí, o reflexo está na tarifa anunciada ontem pela ANEEL. Agora a gente viu, agora há pouco na reportagem do Anderson Lima, sobre aquela localidade que está sem energia formal, que tem muita ligação clandestina. Qual é o impacto disso para o resto da população e como é que a SEMAR pode ou deve resolver o problema da localidade? Esse é um problema grave no nosso país, em todo o Brasil as concessionárias enfrentam esse tipo de problema e no Maranhão não é diferente. Muitas dessas áreas que normalmente começam com ocupação irregular, elas estão sob júdice e até que se defina pelo poder público a legalidade daquela área, nenhum prestador de serviço público pode ofertar o seu serviço, no caso da energia elétrica. Por isso é que as pessoas lá consomem em gambiarra, e aí isso representa um risco por conta dos acidentes que podem acontecer naquela região. Embora que a SEMAR, por orientação da ANEEL, desligue a energia lá, mas a própria comunidade acaba se reconectando e ali não tem nenhum padrão. Mas a SEMAR tem avançado nesse processo e tem regularizado muitas áreas. Nesse caso específico,
é importante que as pessoas percebam que a SEMAR não está ofertando a energia de forma padronizada, não porque ela não queira, mas por impedimento legal. E nós vamos, logicamente, identificar essa situação e, na medida que for, no momento que for oportuno, nós iremos padronizar a energia naquela região, até mesmo porque o impacto disso é muito grande. Para você ter uma ideia, o Maranhão perde por ano 40 milhões de reais só com o furto de energia. E essa situação lá representa furto de energia. Agora, Luiz Cardoso, quem é que paga essa conta? A ANEEL leva em consideração, quando da definição da revisão tarifária, esse critério, ou seja, as perdas. Então, acaba sendo diluído na tarifa e todo mundo paga essa conta. O consumidor que quer entrar em contato com a SEMAR para algum tipo de denúncia ou reclamação? Basta ligar na central 116, a ligação é de graça. Ok, muito obrigado, senhor Luiz Carlos Cardoso, executivo de imprensa da SEMAR. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade. E veja no próximo bloco, tire suas dúvidas sobre portabilidade nos planos de saúde. E ainda nesta edição, jovens debatem redução da maioridade penal. É logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo da Avenida Vitorino Freire, no bairro da Areinha. Agora 12h40. Nossa cidade tem muitos problemas de infraestrutura. Com esse período chuvoso, a situação se agravou muito. A Prefeitura de São Luís sabe disso e está atuando em vários bairros com a Operação Tapa Buracos. Também foram iniciadas obras de pavimentação de 482 ruas com saneamento, drenagem e sinalização no Polo Coroadinho. É a Prefeitura de São Luís trabalhando cada vez mais para melhorar a nossa cidade. Prefeitura e você, construindo um novo caminho. Como todos os budistas escolhem conhecer a si mesmo, eu escolhi conhecer a mim mesmo. Estudar o caminho de Buda é praticar meditação, é praticar iluminação, é perceber que já somos Buda. Iluminação é sabedoria e compaixão. É isso que o budismo prega. É isso que o budismo ensina. Alegria é ser quem você é. Alegria é compartilhar momentos bons com os outros. Todos somos seres iluminados. Apenas temos que observar de forma natural isso. Dhammam charanam gacchami. Cultura e fé. Pelo menos 6 maranhenses estão entre as vítimas do desabamento de um prédio em São Paulo. 3 operários são de Imperatriz e outros 3 são de Barra do Corda. 2 mortes foram confirmadas. Uma pessoa estaria hospitalizada, mas fora de perigo. A busca pelas outras vítimas continuam. A Prefeitura de São Paulo determinou que os responsáveis pela obra sejam multados em R$100 mil, já que a construção estava irregular. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas. Clientes da Unimed Multiclínicas em São Luís estão sendo orientados sobre a portabilidade dos planos de saúde. A equipe da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, está orientando beneficiários dos planos de saúde Unimed e Multiclínicas a realizarem a portabilidade de carência, devido ao grave risco de descontinuidade da assistência desses planos. Através do Disque ANS, os beneficiários das operadoras Unimed São Luís e Multiclínicas podem obter todas as informações necessárias para efetivarem a portabilidade. Além do Disque ANS, nós temos o site da ANS, que também está disponível aos beneficiários e onde eles podem realizar as consultas. Ao todo, são quase 67 mil consumidores da Unimed Multiclínicas que enfrentam problemas de atendimento de saúde na capital. Agora, eles querem escolher um novo plano de saúde, mas têm dúvidas principalmente sobre os valores. Eu quero fazer, desde que eu não seja prejudicado com valores superiores ao que eu pago, entendeu? Eu estou aqui para obter informações, para ver o que é que eu posso resolver, fazer. O atendimento presencial está acontecendo no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em São Luís, na Avenida Alexandre Moura, ao lado do prédio do INSS, em frente ao Parque do Bom Menino.
E a repórter Luanda Belo tem mais informações sobre a portabilidade dos planos de saúde. Para falar mais sobre portabilidade de planos de saúde, a gente conversa agora com a defensora pública Isabel Cristina Araújo, que é titular do Núcleo de Defesa da Saúde. Boa tarde, defensora. Então, quais são os tipos de portabilidade que existem e quais são os critérios que o consumidor precisa observar? Bom, há dois tipos de portabilidade. A primeira é aquela portabilidade que todo consumidor tem direito e ele pode fazer uso a partir do dia do aniversário do plano até o terceiro mês subsequente, desde que ele atenda alguns requisitos, como, por exemplo, para a primeira portabilidade ele tem que estar no plano de origem há pelo menos 2 anos ou há 3 anos no caso dele ter cumprido cobertura parcial temporária. Outra questão que tem que ser analisada é que o plano de destino ele tem que ser compatível com o plano de origem. Tem que ter a mesma faixa de custos ou inferior. Já a portabilidade especial, que é a que está acontecendo aqui em São Luís com relação à Unimed, elas são casos específicos quando a empresa está em liquidação ou está sob direção fiscal e administrativa. Nesses casos, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela expede uma resolução específica para cada caso com requisitos para o usuário fazer uso da portabilidade. Por exemplo, na Unimed agora, o consumidor vai ter 60 dias para fazer a portabilidade e ele tem que apresentar 4 comprovantes dos últimos 6 meses de pagamento. É um dos requisitos que a ANS determina para que ele tenha direito a fazer a portabilidade. Nas duas portabilidades, o consumidor ele não vai precisar cumprir carência mais. Quando é na portabilidade especial, se ele tiver cumprido carência, ao passar para o plano de destino, ele só vai cumprir o restante da carência. Defensora, no caso dos hospitais não atenderem o consumidor, o que ele pode fazer para resolver o problema? Bom, se o consumidor do plano de saúde, ele procurar um hospital e não tiver mais nenhum hospital credenciado a esse plano de saúde, ele pode primeiramente tentar resolver de forma administrativa com o plano de saúde, mas caso não seja indicado nenhum hospital que ele possa procurar esse atendimento, ele pode ingressar judicialmente para compelir o plano de saúde a cumprir os gastos do tratamento hospitalar. São Luís amanheceu ensolarada nesta quarta-feira. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva, mínima de 25 e máxima de 39 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 22 e máxima de 37 graus. E você vai ver no próximo bloco, o coral da Universidade Federal do Maranhão completa 40 anos. E mais redução da maioridade penal é tema de debate entre jovens. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens do viaduto do Monte Castelo com tempo bom em São Luís. Agora são 12 horas e 47 minutos. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Turminha do MPF. Assunto de gente grande pra gente pequena. O Ministério Público Federal defende os nossos direitos. Mas, professor, os meus direitos? Os seus? De quem? Não de uma, duas pessoas, Malu, mas os direitos de todos os brasileiros. Por exemplo, você pede para alguém comprar seu lanche e ele pega o seu dinheiro e some. Vou atrás do meu dinheiro. Pois é, se fosse dinheiro público para comprar a merenda escolar de todos os alunos, o Ministério Público Federal
é que entraria em ação. Ah, entendi, professor. Ministério Público Federal, pelo que é de todos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Há 40 anos, o Coral da Universidade Federal do Maranhão realiza apresentações dentro e fora do estado. E para marcar a trajetória, o grupo vai mostrar gratuitamente hoje e amanhã no Teatro Alcione Nazaré o espetáculo A Saga de Zé Curió, o musical dos pássaros brasileiros. Sou o Beija-Flor, venho contar a vocês... A história produzida por um grupo de estudos dentro de uma pós-graduação em regência narra as desventuras de Zé Curió, que ao perder o grande amor sai pelo mundo a procurá-lo, norteado por uma variedade musical que vai de canções irreverentes às mais melancólicas, em uma seleção bem adequada ao grupo. Foi uma ideia muito interessante, muito didática, então eu quis trazer essa experiência vivida pelos professores e educadores no contexto deles, do coral da universidade, que é um coral eclético, que faz um repertório que vai do sacro ao popular, e a gente priorizou as músicas brasileiras. Tanta gente voando por aí. Pela primeira vez trabalhando como ator, João Vitor revela a emoção da estreia. Minha profissão mesmo é o canto, e é a primeira vez que eu estou trabalhando com as artes. Então, trabalhar como ator para mim é sensacional. O coral da UFMA foi criado em 1973. Está vinculado ao Departamento de Assuntos Culturais e é formado por pessoas das comunidades universitárias e da Grande São Luís. Carmo, a mais antiga integrante, está no grupo desde 1975 e sabe bem o que lucrou durante este tempo. Antes de tudo é o canto. Não é só uma apresentação, a apresentação já é a culminância de um processo, mas o melhor do canto coral é a convivência do dia a dia, é o processo do trabalho, onde a gente constrói amizades de longos anos. Para marcar os 40 anos desta marcante trajetória, o grupo de canto coral da UFMA apresenta nesta quarta e quinta no Teatro Alcione Nazaré, às 20 horas, a Saga de Zé Curió, o musical dos pássaros brasileiros. Agora vamos falar sobre a criminalidade em São Luís. O número de detentos mortos nas unidades carcerárias de São Luís já é considerado alarmante. Em 8 meses, 27 apenados foram assassinados e só em agosto foram 6 presos. E de acordo com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, os homicídios nas unidades prisionais estão sendo investigados, mas existem suspeitas de acerto de contas entre os presos de facções rivais. Alunos de uma escola pública de São Luís tiveram uma aula diferente. O assunto do dia foi polêmico, mas de interesse de todos: a redução da maioridade penal. Nesta escola pública de São Luís, o dia foi dedicado à discussão de um tema que divide opiniões. Em pauta, o projeto de lei que pretende reduzir a maioridade penal no Brasil. De acordo com a Constituição Federal, apenas os maiores de 18 anos podem ser responsabilizados pelos seus atos. Os jovens entre 12 e 17 anos de idade que cometerem algum ato infracional estão sujeitos ao cumprimento de medidas socioeducativas, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Os responsáveis pela oficina são estudantes da Universidade Federal do Maranhão, que participam do programa de educação tutorial Conexões de Saberes. O nosso objetivo é apresentar as propostas de redução da maioridade penal, bem como os argumentos contrários e favoráveis a essa medida. E fazer com que os estudantes conheçam essas propostas e, a partir disso, eles desenvolvam um pensamento crítico, um posicionamento crítico em relação a essas propostas de redução da maioridade penal. Na sala de aula, os jovens aprenderam conceitos de direitos humanos e debateram a redução da maioridade. Se a pessoa tem maturidade para cometer aquilo, para fazer aquilo que é errado, ela tem que ter maturidade para pagar pelo aquilo que ela fez.
que você é contra? Porque eu não acredito que a pessoa mereça esse tipo de punição. Tipo, uma pessoa que eu conheço já cometeu um crime, então eu não gostaria de ver, ele só tem 16 anos, eu não gostaria de ver ele cometer um crime e ser, digamos, jogado em pedrinhas. Eu não acho isso certo, então eu acho que todos devem ter uma segunda chance. Entre os organizadores da oficina, a ordem é uma só: levar cidadania aos alunos da escola. É necessário que eles tenham conhecimento, né, dos seus direitos e de que implicações as mudanças, e que implicações, se ocorrerem mudanças nessa legislação, que implicações serão para eles, enquanto jovens, né, enquanto sujeitos de direitos. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Essa e outras edições você pode rever no nosso endereço eletrônico tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente volta a se encontrar amanhã, ao 12:30, após o Repórter Brasil. Boa tarde e até amanhã.